Bom, apresentando rapidamente eles, vou deixar até eles se apresentarem melhor depois. O Lucas trabalha na Azupa há muito tempo. Tipo, eu estou na Azupa há 4 anos e meio, ele está lá há mais tempo ainda. Então, é um dos dinossauros da empresa, no bom sentido, né? Ele é tech lead na empresa hoje, ele atua em muitos projetos e produtos da empresa. Então, é um prazer ter ele aqui com nós hoje para falar sobre o Reach. Vou adicionar você, Lucas. Tudo jóia, Lucas? Olá, bom dia aí, pessoal. Tudo bem? Se quiser se apresentar, então, um pouco mais da sua carreira, da sua trajetória, fique à vontade. Sim. Como o Guilherme falou, né? Já tem algum tempo que eu estou na Azupa, um pouco mais de 4 anos, né? Hoje eu estou atuando como tech lead de uma das áreas do Reach, né, produto open source da Azup. De carreira mesmo, já tem mais ou menos uns 15, 17 anos aí que eu atuo com a área de desenvolvimento, na área de TI, né? Já trabalho em bastante grandes empresas aí, desenvolvendo sistemas, né, de telefonia, de logística, de vendas de varejo. Então, tem uma expertise aí em várias áreas aí que a gente tem, né? E hoje, igual eu falei, eu estou atuando mais no produto da Azup, que é o Reach, né, como tech lead aí, tentando ver como que a gente pode melhorar, né, o nosso produto aí, e os Upers também utilizando esse produto. Fechou, valeu. Então, além do Lucas, tem o Henrique e o Fabiano, né, que vão participar do papo com a gente. Os dois estão aqui no painel pedindo acesso. Então, o Henrique, ele entrou na empresa, vai fazer 1 ano, se eu não me engano, mais ou menos. Também atua na área de desenvolvimento há bastante tempo. E hoje é tech lead na área do Reach também. Então, vocês estão vendo, né? Hoje só temos pessoas de liderança, de domínio técnico, destaque na empresa. E aí, Henrique, tudo bem? Tudo bom, Gui? Tudo ótimo. Bom, vou me apresentar aqui, sou Henrique, como o Gui falou, estou há 1 ano, fechando 1 ano aí na Azup mais recentemente. Estou atuando na área de tech lead mais focado no CLI mesmo, então a gente lida bastante com sistema operacional, file system, etc. Já trabalhei em área de logística, bem focado, pesquisas, parte de turismo, parte de financeira. Então, eu também gosto bastante de me explorar vários projetos diferentes e ganhando experiência diferente com o desenvolvimento de software. Fechou. Valeu, Henrique. E para completar, então, essa turma, né, a gente tem o Fabiano. Então, o Fabiano, ele entrou na Azupa, vai fazer 1 ano e meio, se eu não me engano, mais ou menos. Também trabalha na área de TI há muito tempo, estou na Azup, então, recentemente, quando a gente compara o Lucas, né? Mas acredito que ele soube muito bem, como dizer, trazer toda a experiência que ele teve. Eu trabalho com ele desde que ele entrou na empresa, então eu conheço ele muito bem como profissional e como amigo também, que a gente encontra ocasionalmente fora também. Não nessa pandemia, né? Mas quando tiver oportunidade. E aí, Fabiano, tudo bem? Tudo bem, bom dia, pessoal. Tony, Henrique, Guilherme. Eu sou o Fabiano, atuo como tech lead hoje no time do Reach também. É um time grande, né? Vocês podem ver. E a gente ajuda bastante, minha parte do time sim, tem ajudado bastante a gente resolver toils, outros times automatizarem processos. Então a gente conhece um pouco de cada time, trabalha com diversas linguagens dentro da Azup e com outros projetos parceiros. Então, estou aqui para contribuir um pouquinho com a conversa. E eu tenho uma experiência também na área de TI, trabalhei bastante tempo com varejo, com e-commerce, com integração de e-commerce, com RPs, com marketplaces. Então, eu acho que isso assim, me trouxe uma visão um pouco ampla do mercado, de integração de sistemas, comunicação de um sistema com o outro, problemas que a gente tem, de sistemas assim, de empresas gigantescas, mundiais, com tecnologias que a gente imagina que nenhuma startup assim, que está começando, às vezes usaria, por ser uma coisa muito antiga. Mas são os legados, né? Fazem parte da história, da vida das empresas. Né? Exatamente. Além disso, bom, hoje a gente vai falar sobre o Reach, claro, mas também sobre DevOps e automações. Então, acredito que todos nós aqui, né, estávamos atuando quando começou a surgir, né, esse termo DevOps no mercado, o quanto ele impactou o dia a dia, né, na área de desenvolvimento.
Então, bom, hoje acredito que não compensa passar muito tempo explicando tudo o que existe em volta de DevOps, né? Mas a gente sabe que DevOps, além de incentivar a colaboração entre as equipes, incentiva muito o uso de automações de ferramentas para agilizar o dia a dia dos desenvolvedores, da área de operação, enfim, de todo mundo atuando na empresa. Então, enfim, a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês hoje seria: por que vocês acham que automação é um dos conceitos mais importantes ao falar de DevOps? Onde vocês gostariam de começar? Bom, aqui? Começar aqui. Quando a gente fala de DevOps, né, como você falou, né, já é um tema bem batido em várias reuniões, né, mas um dos itens é dar agilidade, né, na resolução de problemas, né, você conseguir fazer mais implantações mais rápidos, né? Então, quando você entra com ações automáticas, né, automatizações, você tira, né, a ação humana ali, né, de ter aquele delay do humano, ter que analisar, do humano ter que entrar com alguma ação, né? Então, se você conseguir automatizar, mesmo que a automatização seja para um humano startar a automatização, né, o processo que a automatização faria, se você deixar para um humano fazer isso, é algo bem lento, né? Então, como o DevOps prega muito isso da agilidade, né, tanto a implantação quanto correção de problemas, né, a automação acho que é um item muito importante para se implante o DevOps dentro de uma empresa, de um projeto. Assim, o DevOps, ele é uma forma de pensar, né? Uma forma de você estruturar os processos, ou a sua equipe, a sua empresa, etc. E ele, muita gente acaba também praticando DevOps sem necessariamente estar declarando ou estudando em cima do assunto, né? Essa parte dessa automação em geral, de uma forma ou outra, acaba sendo DevOps, e aí depende a que nível que você aplica isso. DevOps, ele te traz muitas vantagens. Primeiro, Dev Experience, né? Então, em vez de você ter o seu Dev lá manualmente fazendo um trabalho sem parar, ele já tem todo um pipeline, por exemplo, automatizado na hora do deploy, né? Uma coisa é ele ter que ir fazer um push, montar um build de uma imagem, etc. Outra coisa é ele ter que, no máximo, num Circle CI, apertar um botão de approve lá, e ele sabe que o trabalho dele já está lá na nuvem, já está lá em produção, tudo tranquilo, testado, garantido. Ele salva tempo, e querendo ou não, empresas, tempo é dinheiro. Então, as horas que eu estou lá gastando fazendo um trabalho manual, eu posso estar produzindo algum outro tipo de software ou fazendo melhor a minha tarefa e entregando mais rápido o meu backlog. Ele previne erros humanos, né? Querendo ou não, quando você faz alguma coisa manualmente, você está propenso a errar aquela coisa, né? Porque você pode digitar alguma coisa errada, um comando errado de alguma forma, etc. Quando você aplica uma automação, né, programática, você está padronizando aquele processo para sempre ser executado da mesma forma. Então, você tem vários tipos de vantagens. E, além disso, você também tem para o Dev a experiência profissional, né? Uma pessoa que tem experiência com essas ferramentas de automação, ele é um profissional muito mais valioso no mercado. Então, todo mundo gosta disso. E englobando tudo isso, né, que o Henrique falou, são vários pontos, né, de atuação que o Henrique e o Tony citou, a gente chega num conceito assim, que melhora a experiência do usuário do Dev. Então, em vez do Dev ter que fazer aquelas tarefas chatas ou tarefas trabalhosas, longas, que não agregam muito valor de serem feitas manualmente, ele consegue criar uma automação, executar o mesmo trabalho, minimizar o risco de falhas, né, como o Henrique citou, e para ele vai ser bom, porque ele vai executar aquilo mais rápido e vai ter tempo para atuar com outras coisas. Então, a produtividade dele vai aumentar, para a empresa vai ser muito bom, e para ele vai ser muito bom, porque ele vai ficar mais satisfeito com o trabalho dele, né? Não vai ficar quebrando pedra ali, fazendo coisa muito manual e repetitiva. Muito bem. Tudo que vocês falaram aqui, de fato, mostra um pouco os benefícios, né, que a automação pode trazer no dia a dia. Então, se eu resumindo um pouco o que vocês falaram, né, eu entendo que traz uma questão de velocidade de trabalho, né, no dia a dia, ajuda a agilizar seu trabalho, né, então, trabalhar mais rápido e mais eficientemente. Uma questão de qualidade também,
Eu entendo que se os processos estão automatizados, você reduz o erro humano, né? Então, entre aspas, se a automação está bem feita, a gente aumenta a qualidade do seu trabalho, ok? Uma questão de segurança, acredito que a gente não falou muito sobre isso ainda, né? Mas quando a gente fala de automação, segurança é um tema muito importante, que algumas automações têm direito de fazer coisas que talvez precisam de algumas permissões. Então, a gente pode usar secret, a gente pode usar uma conta com privilégios. Acho que tem alguns pontos aqui, inclusive, que precisam tomar bastante cuidado, né? Mas são ferramentas, de fato, muito poderosas. Tem uma questão de custo, como o Henrique falou, né? Tempo e dinheiro. Então, se a gente conseguir automatizar os processos, a gente conseguir focar em trabalhar em outras tarefas, talvez que agregam mais valor à empresa, né? Aí a gente poderia até falar sobre um tema muito interessante quando a gente fala de automação, inclusive vai estar relacionado com o tema do próximo painel também sobre SRE, que é a palavra toil. Então, toil faz referência a tarefas manuais, repetitivas, que não agregam muito valor. Eu acredito que, inclusive, esse termo foi bastante usado para explicar o REACH, no início, na ideia de desenvolver a ferramenta, né? O que vocês poderiam falar um pouco a respeito disso? Alguém quer começar? Em relação... Eu posso só fazer um adendo aí, que foi uma outra coisa que me veio à cabeça em relação a DevOps. O legal é que o DevOps ele também é um possibilitador para encurtar lead time. Ele anda lado a lado com metodologias ágeis e tal. Então, não apenas há uma automação, mas você tinha, né, a cultura de empresas antigas em que você tinha aqueles deploys de 6 meses, né, para você lançar e aí tudo quebrava. E hoje em dia a gente está trabalhando com essa cultura de lead times mais curtos, conseguir fazer o deploy de forma mais curta. Né? O REACH, ferramenta completamente que você cria e pode compartilhar automações. E isso pode ser feito em literalmente quase qualquer linguagem que você quiser, né? Node, Shell, Bash, Golang, Python, que você tiver mais confortável, você pode criar uma automação. Por exemplo, a equipe do Fabiano fez uma automação para buscar o ponto da minha equipe, para eu enxergar como é que está o ponto da minha equipe, para eu saber se tem alguma pessoa que pediu algum ajuste de ponto, alguma coisa, sem eu ter que entrar no site, fazer o login, entrar na tab correta, escolher a pessoa correta. Isso daí facilita muito, me salva muito tempo. A gente não fala de coisas necessariamente sempre relacionadas à TI em si, né? Podia ser questão administrativa, que acabam demandando bastante tempo de quem lidera a equipe, né? Quem precisa gerar relatório, automatizar essas tarefas também permite economizar tempo e trabalhar em outras coisas que podem agregar mais valor, né? Importante ressaltar isso mesmo. Isso, o toil a gente acho que já falou bastante sobre esse tema, né? Realmente foi um dos principais abordados no início do produto do REACH, que são aquelas tarefas que precisam ser feitas, mas são tarefas manuais, normalmente repetitivas, e que facilmente a gente identifica que elas podem ser automatizadas. Então, quando a gente pensa em tarefas dessa forma, podem ser tarefas de TI, né? Preciso converter um dado de um formato de uma planilha para outra. Toda semana eu preciso pegar uns dados de uma planilha e jogar para outra. E isso a gente consegue automatizar, criar um script para pegar esses dados, seguir uma regra de negócio que eu sei que deve ser feita e jogar para outra planilha. Preciso pegar todos os dados que deram entrada aqui e fazer uma chamada num servidor, numa API, para serem processados. São tarefas que normalmente são feitas por devs, né? E às vezes nem precisariam ser feitas por devs, poderiam ser startadas por pessoas de staff e de outros departamentos, desde que tivesse uma automação preparada e criada para eles. Então, resolveria um problema, é um serviço que é necessário ser feito, só que ninguém quer fazer, não agrega valor, não tem um valor agregado, não tem um valor intelectual por trás dele. Então, acho que é o primeiro tema que a gente começa a abordar quando fala de automação. Vamos automatizar os toils. Porque, assim, uma das perguntas que a gente faz é o que é automatizar, né? E a gente sabe que algumas coisas não podem ser automatizadas e outras não precisam ser automatizadas. Então, se eu preciso, às vezes, uma vez por mês, enviar um e-mail,
mesmo que é repetitivo, todo mês eu vou ter que fazer isso, não é uma tarefa que às vezes compense eu criar uma automação para isso. Então, às vezes, o custo que eu vou gastar para fazer uma automação, e provavelmente vou ter que, essa automação, ela vai precisar de manutenção, vai precisar de ser observada, né? Então, às vezes, não vale a pena. Então, tem que ser levado em conta isso. O que você vai automatizar? O ganho, a redução do lead time, como o Henrique falou, se vai melhorar a experiência do dev, se vai reduzir a chance de falha daquele processo, né? Se você conseguir atender pelo menos essas três, eu acho que assim, já é uma automação totalmente viável para você abordar. Reduzir chance fail, melhorar a experiência do dev ou do usuário, né? E reduzir o tempo, né, que gasta naquela tarefa. Uma das coisas que eu ia falar é justamente isso que você citou, né? Tipo, a automação, né? Ela gasta um determinado tempo, né? Para ser construído, né? Poderia, por exemplo, criar um sistema que, em vez de fazer um script que fazer ali, criar um sistema com uma tela que o usuário entraria ali e tal. Só que aí você tem o trade-off, né? Eu vou criar um sistema, um arcabouço de sistema inteiro para fazer aquilo lá que a pessoa realiza automaticamente. Posso criar um script, né? Mas a ideia também vem de volume, né? Se é como você falou, se é um negócio que eu executo uma vez no mês, faz sentido automatizar. Agora, quando é um negócio, é 1 milhão de cliques que eu teria que fazer ali para executar, mesmo que seja durante um mês, né? Mas 1 milhão de cliques durante um mês é bastante tempo que uma pessoa gastaria para executar aquela tarefa, né? Então, a automação vem justamente para, igual a gente falou, né? Para ganhar o tempo, né, para a pessoa focar em outra coisa, né, vai ter um robozinho, alguma coisa que vai estar executando aquilo lá para ela, e aí existem as automações simples, né, as automações burras, entre aspas, né, que tipo, não tem nenhuma inteligência, né, e aí depois a gente, com o advento da IA, né, a gente já pode tentar incluir até inteligências artificiais em algumas automações, né, com base nas decisões que você vai tomando, né? Às vezes a automação não consegue ter uma decisão, ela pode perguntar qual que é a decisão que você tomaria naquela situação. E ela vai aprendendo, e aí com o tempo, ela automaticamente vai tomando todas as decisões para você e te libera mais tempo ainda para você fazer outras coisas, né? Tony, inclusive teve um caso que a gente atuou, e o processo de automação, às vezes, não sou automatizado e sou 100% automatizado, são níveis, né? Então, a gente fez uma automação para uma equipe de operação que eles faziam um atendimento de chamados. Então, essa automação conseguia fazer o atendimento de alguns chamados, outros ficavam na fila esperando para os devs fazerem análise mais detalhada, quando ela não conseguia fazer entendimento, né? E, em cima dela, foi construída uma IA para conseguir tratar automaticamente. Então, foi uma escadinha, né? Primeiro, uma automação simples para resolver o problema. Com isso, já os devs tiveram mais tempo para pensar em outras soluções e para focar, por exemplo, nessa IA, para desenvolver um pouco mais o projeto. E tudo começou numa automação simples. Então, realmente, é muito importante esse ponto, pensar que não precisa, vou automatizar tudo. Se eu não conseguir automatizar tudo, não vou fazer. Não, começa pelo básico, vai entendendo, vai vendo onde que dói mais, onde que você consegue ganhar mais tempo, liberar mais sua equipe, mais tempo da sua equipe para ela pensar em outras atividades. Então, acho que esse é o caminho mesmo. É interessante, assim, essa sua colocação, Fabiano, porque aí você ganha aquele espectro daquela briga da otimização prematura, né, e deixar alguma coisa se tornar uma dor antes de automatizar. Então, como exemplo, suponha que a stack da sua empresa inteira é em Kotlin, e aí você vai fazer um microserviço em Node, e aí você inventa vou fazer uma automação para conseguir levantar esse projeto em Node. Você vai perder tempo de desenvolvimento, porque é a única que existe ali. Entendeu? Então, assim, isso é um exemplo de otimização prematura ao extremo. Então, você tem que, de vez em quando, vale deixar doer um pouquinho, mas prevenir que o negócio se escale e já prevenir a uma escala. Tem um exemplo legal disso que aconteceu. Eu trabalhava em empresa de logística. Quando a gente virou um sistema para uma implementação nova, todos os pacotes que entravam no sistema e que eram para ser entregues, eles faltavam um cálculo de uma propriedade, e a gente percebeu isso depois.
E eu ficava acordando de madrugada, de 2 em 2 horas, eu rodava eu pegava, fazia um select, né, no banco, pegava um batch de tudo que entrou no sistema e rodava o cálculo dessa nova propriedade. Então, e aí que entra, pô, a gente poderia colocar uma ferramenta de automação como o Reach, por exemplo, para eu não ter que entrar, fazer o SSH, eu fazer a query, montar, escrever tudo. Eu posso emitir um comando no meu computador e isso já resolver. Aí você evolui para o próximo nível. Vamos agora criar um job que roda periodicamente. Por quê? Porque eu já ganhei um tempo para eu conseguir desenvolver isso. Vamos para o próximo nível. Vamos resolver o problema na raiz, né? Vamos passar a fazer esse cálculo dentro do sistema. Então, de vez em quando vale, em vez de tentar resolver o problema final ou tentar prever uma coisa que você nem está consumindo direito, né? Por exemplo, automatizar um projeto que vai ser criado uma única vez, você tem que ter esse bom senso, né? De saber controlar e apontar onde que dói mais. Se você tentar automatizar tudo, você também gasta um grande tempo, porque o ato de criar uma automação, ele é um pouco mais demorado, né? Ele exige você levar em consideração corner cases, nem sempre aquela automação vai rodar daquele jeito, como o Fabiano falou, exige um monitoramento, uma observabilidade, um traqueamento para ver se realmente aquela automação está rodando daquele jeito correto e tal. Então, existem várias implicações aí que você tem que jogar na balança, né? E decidir o que você vai fazer. Não tem bala de prata ou regra absoluta. Exatamente. Assim, não é bala de prata, né? É uma ferramenta entre dezenas de ferramentas que você, principalmente na área de TI, a gente tem essa possibilidade de usar. Uma automação simples, ela é um passo para, uma hora você implementar um RPA, um robô para automatizar os processos, né? Mas você consegue começar isso com um script simples. Então, assim, dentro das empresas, principalmente de TI, tem muitos scripts espalhados. Cada um faz o seu, às vezes, para automatizar a sua tarefa do dia. E, às vezes, eu faço um que faz uma coisa muito parecida com o que o Henrique de outro departamento faz. Então, acontece. Esse é um outro problema também desses chamados shadow softwares, né, que criados por devs, criados pelos funcionários dentro da empresa, que não é um software oficial, que a TI às vezes não conhece, é uma automação que resolve o meu problema e poderia resolver da empresa inteira. Então, outro problema desses scripts é a dificuldade disso ser repassado para o resto da empresa, né? Compartilhar, né? É o que eu ia falar, a questão de compartilhamento, né? Porque tem muita gente, né? Vamos dar um exemplo de operação, né? Eu passo um problema, Henrique, deu esse problema aí, né? Ele vai lá, faz o select, pega o batch ali, executa e faz os updates lá que tem que executar. Beleza, ele sabe como fazer aquilo lá, tranquilo. Aí eu preciso de outra pessoa fazer aquilo lá. Ele teria que fazer todo um repasse para aquela pessoa entender exatamente o que aquilo lá vai fazer, aumenta a quantidade, diminui a qualidade, né? Porque propõe mais erros que a outra pessoa pode cometer, que o Henrique às vezes não repassou para ele, que o Henrique tem determinada experiência, né? Então, quando eu consigo automatizar isso, beleza, fala assim, ó, executa isso aqui para mim. Pronto, acabou. Ele não precisa saber exatamente tudo que tem que ser feito ali, né? É um item que ele tem que executar e acabou aquilo lá, né? Eu não preciso, chama esse serviço, pega o resultado desse serviço, copia, cola no outro serviço, chama esse outro serviço, copia e cola, vai chamando 5 serviços em sequência aqui, vai dar certo. Não, se eu tenho já automatizado aquela chamada daqueles 5 serviços, já encadeando o input e output daqueles serviços, para qualquer pessoa que fala assim, ó, quando ocorrer esse problema, só executar isso aqui, pronto. A pessoa não precisa, diminui a quantidade de erro, aumenta o compartilhamento, porque eu diminuo o trade-off, né? Diminui o onboard da pessoa para aquele problema, né? Então a gente tem bastante escala aí também para poder resolver o problema. Isso é um... Desculpa, isso é um ponto interessante, porque quando a gente fala de abstrair a complexidade, sempre tem muitas vantagens, né? Quando a gente quer compartilhar uma automação com alguém, a pessoa não precisa entender como essa automação realmente funciona. Às vezes, ela precisa só entender o resultado que isso vai oferecer para ela. Então, sei lá, se a gente pensar em cenários mais complexos, hoje nem todos os devs sabem criar um ambiente do zero para subir a aplicação deles. Mas uma automação poderia muito bem fazer isso para eles, tipo alguém da operação, alguém da infraestrutura, criar algo nesse sentido, absorveria essa complexidade, repassando para eles a possibilidade de fazer isso de forma com mais autonomia. Então, de fato, é
uma estratégia muito poderosa nesse sentido também, de compartilhar. Porque existe a empresa grande, às vezes cada projeto tem a sua stack, né? Então, se eu mudo de projeto, eu vou ter que aprender como subir a stack daquele projeto. Se cada projeto tiver a sua automação, quando você fizer um shift, uma troca de devs dos projetos, é só você entrar e rodar a automação que ela já prepara todo o seu ambiente para trabalhar nesse projeto. Aquela coisa, né? Existe momentos em que o conhecimento se concentra na mão de uma pessoa só, e só ele sabe fazer aquilo, só ele sabe levantar stack, e isso daí prejudica a empresa, né? E ao você ter uma automação aberta e compartilhada com todo mundo, a pessoa pode ler aquele script, entender o que está acontecendo, ganhar esse conhecimento sobre a empresa, né? Existem muitos casos em que existe uma retenção muito grande do profissional, porque ele concentra muito conhecimento na mão dele. Tem uma pergunta legal aqui sobre o que a gente pensa sobre a automação na área de banco de dados, especificamente criação de múltiplos usuários e tal. Eu acho que é um excelente ponto. Acho que resolvendo uma dor que, pelo que eu vi na pergunta aqui, realmente é real. Pode ter falhas, às vezes se você criar um ambiente, não criar no outro, se você digita manualmente isso, às vezes você aplicar uma role para um, não aplicar para outro, então você vai reduzir a chance de erro, você vai diminuir o lead time, que é o tempo para fazer esse processo, né? E você vai melhorar a experiência do dev que faz isso, que com certeza é chato você ter que entrar em vários servidores, ficar criando usuários, atribuindo roles para eles, né? Então acho que seria um excelente caso para ser criado uma automação. A gente já tem algumas de banco de dados, a gente já fez algumas de banco de dados, e a gente, inclusive, gostaria de acompanhar essa automação quando for feita, compartilhem com a gente, para a gente conhecer como é que ficou. Inclusive, Fabiano, se tiver em formato de chamado, né, então, depende. Se a empresa é pequena, beleza, você mesmo faz, mas agora, se você tiver uma empresa grande, uma criação de usuário, você tem que abrir um chamado. Com certeza. Aprovar, pedir o aprovador, aí o cara que, tipo, tá fazendo 35 chamados ao mesmo tempo, ele esquece de adicionar aquele usuário em um dos ambientes, né, eu já tive bastante questão assim, que adiciona num team e não adiciona no outro team e tal. Você tem realmente essa padronização, e aí você também facilita a pessoa que é o controlador do chamado, que aí depois ele pode simplesmente, bom, beleza, tá liberado para rodar essa rotina, roda então e cria aí todos os usuários padronizadamente. Né? Isso. Talvez poderia ter algo diário, né, no lugar de ser via chamado, tudo isso, porque chamado geralmente é administrativo, né, para ter logo do que está acontecendo, controlar um pouco como as coisas andam, né? Mas nada impede você usar uma automação que vai gerar essas informações em algum lugar também para consultar depois. Esse cenário me faz até muito pensar num cenário que a gente enfrentou na Azul, porque a gente foi automatizar os processos para agilizar a abertura dos chamados na empresa com a TI corporativa, que hoje um novo usuário para chegar na empresa, né, tem que abrir um chamado para acessar os repositórios, os ambientes, enfim, um monte de coisa, né? E às vezes, enfim, a pessoa acabou de chegar na empresa, ela tem que esperar umas horas, até no pior dos cenários, uns dias, porque, enfim, tem muita gente mudando de projeto, pedindo acesso e não conseguir dar atenção na hora, né? Então, tem essa fila, né? Se a gente conseguir automatizar esse processo, você não precisaria mais abrir um chamado, talvez você poderia pedir para ser o próprio líder fazer, se o líder teria um permissionamento para executar alguma coisa. Enfim, agilizaria muito também o onboarding das pessoas. Eu vejo que tem muito potencial para isso também. E quando a gente fala de automação, eu acho que assim, eu gosto de ter sempre em mente que são assim, sistemas extremamente enxutos. São pedaços de código, são scripts, nada que leve muito tempo para ser feito, porque se a gente começar pensando na automação muito elaborada, aí a gente parte vira um sistema, né? Então, a automação acho que ela tem que ser realmente mais enxuta, tem que resolver o seu problema e pensar em possibilitar uma evolução dela, né? Ganhar escala e, às vezes, ela ser substituída por um sistema, não ter medo de matar uma automação. Vamos fazer um processo hoje, descobrimos um bug no sistema, por exemplo, no caso do Henrique. Estamos com um bug que vai levar 2 semanas para ser corrigido. Faça uma automação rápida, que vai rodar de 2 em 2 horas o ajuste nos dados,
daqui 2 semanas o bug subiu, foi para produção, testou, validou, não precisa mais, desativa a automação. Então, acho que esse é um dos papéis dela, assim. Ela pode ser usada constantemente, às vezes, tem um sistema aqui que não tem API, a gente nunca vai conseguir automatizar nada, criar um sistema que comunique com ele. Vamos fazer uma automação com Selenium, que abre o sistema, loga, e consegue fazer o processo. Beleza, ela vai rodar por um bom tempo. Agora, outras automações, elas podem ser temporárias, isso não tira o mérito, a funcionalidade dela. Só a gente mesmo assim dá valor. Só a gente pensar assim, que é uma ferramenta, e ela vai servir em uma situação específica. Igual você falou, né? A automação normalmente é algo que você feito mais simples, né? Para tentar corrigir aquele problema, né? Não é um sistema, né? Se for para virar um sistema, se você já fez a automação, você já está conseguindo resolver aquele problema naquele momento, enquanto o sistema está sendo realizado, né? Então, você não precisa esperar que um sistema inteiro entre no ar, passe por um ministério de desenvolvimento, de testes, de qualidade, fala assim, agora meu sistema está pronto, agora eu posso resolver aquele problema. Já consegue. Resolve aquele problema de uma forma simples, enquanto a resolução final, ou resolução efetiva, vai estar pronta depois. E o interessante, Tony, em relação a isso, né? Tipo, qual que é o primeiro problema que a gente vai atacar? Se a gente voltar nessa questão, por exemplo, dos chamados, né? Você tem 300 chamados acontecendo na sua empresa, qual que você decidiria, né, primeiro que atacar? E tem uma ferramenta muito legal aqui para fazer regra de Pareto. Imagina assim, você joga uma matriz, um eixo é complexidade e um eixo é frequência. Então, você vai distribuir lá e você vai ver, esse chamado é difícil de implementar, mas acontece quase nunca. Esse chamado é difícil, acontece sempre. Aí você vai buscar quem que acontece com muita frequência e não é tão complicado assim de automatizar. E aí você consegue priorizar e saber na sua empresa qual que é a primeira automação que você tem que atacar. Por quê? Porque ela vai trazer bastante resultado, não é difícil de fazer, e vai trazer bastante resultado, porque dos 300 chamados, 100 é criação de conta, porque é todo mundo que fica entrando na empresa, por exemplo. Então, ter essa decisão de complexidade, né, que nem o Fabiano falou, muito complexo já é um sistema. Então, assim, vamos abrir um projeto, vamos fazer um roadmap de 3 meses aí, ou vamos resolver isso daqui, que são centenas de chamados, e podem ser resolvidos aí em uma semana de desenvolvimento, entendeu? Como você, tipo assim, o que está de gargalo, né, do meu sistema aqui, na minha empresa, né, que eu posso, que é onde que a gente fala assim, como que eu vou começar a automatizar, né, por onde que eu começo, né, é isso aí, ver se é complexo, se é simples, se é mais frequente, né, onde que está o gargalando, né, meu sistema, o meu fluxo, o meu processo, né, seja de negócio, seja realmente técnico, né, e aí trazer isso, né, só que assim, além disso, né, às vezes você precisa pensar um passo atrás, né, como DevOps Practice. Não é porque aquilo lá você consegue fazer repetitivamente que você automatiza e pronto, aquilo lá. Será que o seu processo repetitivo está da melhor forma também? Né? Às vezes você também tem que rever seu processo repetitivo para tentar chegar na melhor forma e automatizar da melhor forma, não automatizar o pior cenário também, né? Tipo, se eu estou automatizando um processo ruim, ele vai continuar ruim o tempo todo. Né? Isso até me lembra um cenário que a gente teve quando a gente trabalhava juntos, né? Um dos nossos clientes aí, a gente chegou a identificar problema que aconteceu em produção, a gente teve que criar esse tipo para resolver na hora, por quê? Porque o cliente ele não permitia fazer um deploy emergencial para resolver esse problema, tinha que até esperar o próximo deploy para subir a conversão. Então, tipo, faz todo sentido o que você está comentando aí, entrar nesses cenários aí, onde você não consegue, talvez, como dizer, entregar valor direto, né? Você consegue entregar valor direto, mas não com uma solução final. Pode ajudar a trabalhar nessas frentes. Acho super válido o ponto do Tony, porque de vez em quando a solução correta para o problema é correção na raiz, não necessariamente uma automação preventiva ou corretiva. Então, aquele mesmo exemplo que eu dei lá, que faltava o cálculo de uma propriedade, assim, idealmente tinha que ser corrigido na raiz, né? Mas como é um sistema legado e com bastante acoplamento, era complicado corrigir na raiz. Mas você tem que olhar também para isso, para ver se automação é a solução ou não tem uma mais robusta, né? Exatamente. Assim, a gente está falando do mundo real, né? Ninguém está sendo
hipócrita aqui para falar, gente, não, se tem um problema, vamos corrigir, vamos criar o maior ruim e corrigir agora. A gente sabe que no mundo real nem sempre é assim. No mundo real, a gente precisa fazer uma GMUD, precisa comunicar isso com o cliente, tem toda uma movimentação, dependendo do tamanho do sistema, a gente não consegue parar um sistema inteiro, planejar um deploy novamente. Tem deploys que a gente atuou que a gente ficava um dia inteiro com uma equipe, sabe, de 20 pessoas acompanhando a subida do projeto, QAs validando, rodando processos, para validar que o deploy foi feito com sucesso, e a gente identifica uma pequena falha depois do deploy, que não compensa fazer um rollback, e não compensa fazer um deploy novo só para aquela correção. Ele pode entrar com a correção daí uma semana, daí 2 semanas, a gente consegue, se for possível, realmente automatizar isso durante esse tempo, a gente faz uma automação que vai rodar durante esse período. Quando for feito o próximo deploy, a correção já está feita, ela já vai entrar e a automação vai deixar de existir. Como foi falado aqui no chat, o script salvador da pátria. Então, realmente, acontece muito nas melhores empresas, nos melhores projetos. Tem um ponto agora, a gente chegou a conversar um pouco sobre quando compensa automatizar, quando não compensa, o que automatizar primeiro, enfim. Acho que agora a gente poderia conversar um pouco, então, sobre por onde começar a automatizar. Quais são os desafios e no que a gente deve se preocupar quando a gente quer automatizar algo. Gosto de pensar primeiro em tempo, que gasta tempo. Fica atolado, a equipe, né? Como empresa, a equipe inteira, fica o dia inteiro atolado com tarefas longas e repetitivas, pode ser que alguma coisa esteja sendo feita errado. Então, se a gente pega uma tarefa que gasta muito tempo, vamos analisar ela para ver se ela é possível ser automatizada, porque se eu conseguir reduzir ela em 50%, se eu levo 8 horas para fazer uma tarefa por dia, por semana, e vou gastar metade desse tempo, eu vou ter esse tempo extra para pensar em outras atividades, para evoluir outras partes do processo, para melhorar outros fluxos. Então, eu gosto sempre de focar, a minha primeira análise nas tarefas longas, né? Igual a gente também colocou, né? O Henrique tinha levantado, eu acho também tarefas com maior frequência, né? Tipo, às vezes é longo, né? Gasto 8 horas numa semana, mas eu tenho outra tarefa que gasta 4 horas, eu tenho que executar todo dia, né? Apesar de ter uma longevidade menor, né? Uma duração menor da execução, eu faço ela várias vezes durante o dia, durante a semana, né? Então tem essa questão também. Igual, às vezes estou na operação, eu consigo resolver aquele problema clicando num botão. Beleza, tá todo mundo clicando naquele botão lá todo dia. Aumentou a quantidade de problemas. Vou contratar mais gente para ficar clicando no botão. Não faz sentido, né? Então é melhor tentar ver alguma coisa que eu consiga automatizar esse clique do botão do que ter que trazer mais gente ali para resolver o problema. Basicamente, ver alguma coisa que está escalando linearmente, né? Tipo, quanto mais a sua empresa cresce, mais pessoas estão gastando horas linearmente. Então, será que não dá para a gente ver alguma coisa aqui para executar em tempo constante, né? Basicamente. Então, o primeiro desafio seria identificar os gargalhos, basicamente. Isso. Então, ou tarefas muito longas, ou muitas tarefas pequenas que consomem o tempo. Então, essa repetição, né, Otônio? Isso. Entendi. Agora, com experiências... Pode falar. Tarefas que às vezes não exigem uma ação humana, não exigem intelecto humano, que elas podem ser facilmente automatizadas. Então, às vezes você consegue ver uma tarefa que um ser humano desenvolvendo ela, ele não teve que fazer nenhuma análise, nenhum raciocínio. Então, se é uma tarefa facilmente automatizável, né? Então, dá para a gente automatizar isso. E sim, pensando às vezes até em casos fora de tarefas simples, né? Recentemente o Google mostrou, acho que ano passado, a IA dele fazendo reserva em restaurantes. Então, em vez de você ter você ter que ligar no restaurante, eu quero uma reserva a tal horário. E o restaurante, esse horário não tem, tem outro, beleza. É uma tarefa, você sabia o que precisava ser feito, a IA dele consegue conversar com o restaurante
ela fala o horário que você quer a reserva, o restaurante fala o horário que tem, ela analisa, processa aquilo, e o processo todo foi automatizado, e a atendente do restaurante, é super interessante, assim, ela nem percebe que falou com IA. Então, a IA tem uns cacoetes na fala, deixa eu pensar. Então, ficou muito interessante, assim, muito... A ideia, assim, muito bacana, e mostra que, assim, a evolução que está por vir, né? E não é uma automação, não é um stepzinho, é uma automação mais de outros processos, né? Legal que esse conceito de automação, ele está transcendendo, né, o técnico puro, né? Num outro debate que a gente teve, até fiz uma provocação lá, eu falei, eu sou entrevistador. E no final de toda a entrevista eu preciso, escrever um relatório inteiro de 1 hora e dar um parecer. Aí eu falei, será que se eu, desse uma nota, falasse assim, esse candidato é nota 8, nota 9, nota 10, eu não podia jogar, compilar os meus relatórios, fala assim, esse daqui são todos os meus relatórios nota 8, aí produz um similar aí, mas que dá uma nota 8 para ele. E aí eu salvo 1 hora de escrever relatório sobre a entrevista, porque muitas vezes, de vez em quando, só o meu veredito é importante, entendeu? Já vi alguma coisa que vai até além disso, que a entrevista era feita por uma IA. Então, existe uma empresa onde o entrevistador em uma imagem aparece uma pessoa totalmente fictícia, né? É a própria IA que conversa com o candidato, e no final a IA gera o relatório para trazer para a empresa a opinião, o feedback sobre esse candidato. Acho que está indo para esse caminho mesmo. O cúmulo de automação com IA e ganho desse valor que eu já vi na minha vida é uma empresa que criou uma IA que converte COBOL em Java. E ele converte um serviço inteiro de COBOL. E o COBOL hoje é super difícil achar profissional, caro pra caramba, a manutenção é super complicada. O COBOL ele tem aquele conceito que ele trata o servidor como um animal de estimação, né? Enquanto quando a gente trabalha com microserviços, a gente pode tratar como gado. E então você não pode perder o seu servidor, tá tudo ali, você não consegue ficar lá, etc. E de repente você ganha o ganho de uma migração de microserviço, uma migração numa empresa de um servidor de COBOL para Java, você vai demorar anos aí, né? Dependendo, se você tiver bilhões de linhas de código. E isso era uma IA que convertia em uma semana, 3 bilhões de linhas de código de COBOL. Era um negócio absurdo, ganho absurdo, salva tempo, salva dinheiro por causa de profissionais assim, extremamente caros e difíceis de se encontrar no mercado, salva estresse, facilita o DevEx, porque as pessoas passam a trabalhar num stack de microserviço bom e tal. Esse daí foi um negócio muito impressionante que eu vi. Isso me faz pensar um ponto aqui, é que quando a gente fala de automação, de fato, a gente quer substituir tarefas que seriam feitas por pessoas por um robô, né? uma lógica. Okay? Através da experiência que vocês tiveram com automação, imagino que vocês devem já terem enfrentado alguma resistência das pessoas por querer usar automação, que hoje ainda existe, vamos dizer, um preconceito, né, de, se automatizou o meu processo, não vou precisar mais de mim, então vou ser demitido, ou não vou poder fazer mais o que eu faço, vou ter que sair da zona de conforto. Imagino que sempre tem pessoas que têm um pouco esse mindset ainda, né? Esse mito, né, assim, acho que chega a ser porque a mão de obra sempre vai ser necessária, né? Então, o que a gente vai fazendo é migrando a pessoa de uma atividade repetitiva para atividades mais intelectuais. Então, se eu tenho 10 pessoas na minha equipe, é porque eu tenho verba para ter 10 pessoas. Se eu consigo colocar 5 pessoas livres por automatizar os processos, eu não vou pensar em demitir essas 5 pessoas, eu quero pegar as 5 que estão livres e fazer mais coisas para conseguir ter mais verba, para ter mais sistemas, para ter mais resultado, né? Se a empresa está pensando em automatizar porque ela quer reduzir custo e não quer reinvestir esse custo em outra parte, então acho que é o caminho errado, sabe? Então, lógico que você vai reduzir custo, mas esse custo você pode reinvestir na sua equipe. E hoje, assim, a maior dificuldade que a gente enfrenta é achar pessoas, né, capacitadas. E se você liberou 5 pessoas que já estão na sua empresa, já conhecem os processos, e já são capacitadas, você abrir mão dela é meio que loucura, né? Você vai querer, lógico, reter aquelas pessoas, é muito mais difícil reter,
contratar pessoas do que reter. Então, você vai demitir, para mim não faz muito sentido, sabe? Uma empresa que queira crescer, né? Mas assusta um pouco as pessoas, sim. Imagina uma startup que faz uma rodada de investimento. Ela busca dinheiro para investimento para ela crescer mais rápido. Ela está crescendo a 1x, ela quer crescer a 2x, a 3x, entendeu? Então, analogamente, se você automatizar algum processo, você não quer dizer que você quer e botar o pé no freio em outro lugar. Você vai realocar essa pessoa para fazer um outro trabalho que a tua automação está dando conta. Né? Você não vai... É muito raro, é bem mito mesmo, como o Fabiano falou. Uma empresa que eu trabalhei, a gente tinha um sistema que ele, assim, facilitava, automatizava o processo de integração com marketplaces. Então, a empresa ela tinha integração com um grande marketplace de mercado. E com essa ferramenta, ela conseguia integrar com 5, 6 marketplaces de mercado. Então, ela aumentou a produtividade com a mesma equipe que ela tinha. Ela tinha uma equipe de 5 analistas, e ela com 5 analistas, ela com essa ferramenta, conseguiu atender 5 vezes mais, em vez de ela falar, quero atender o mesmo tanto que eu atendo hoje. Então, eu quero crescer, a empresa antenada, essa empresa de hoje, ela busca crescimento, né? Então, eu quero crescer, quero aumentar minha produtividade, não quero só me manter onde que eu estou. É o que eu ia falar, se você está relocando a pessoa, né, teoricamente o seu custo se mantém, só que você está fazendo mais coisas porque você automatizou aquela tarefa que a pessoa fazia, então você está conseguindo produzir mais com o mesmo custo que você tinha. Então, igual você falou, não faz sentido a empresa demitir a pessoa que já conhece todo como que a empresa trabalha, né, tem cultura da empresa, né, está ali há bastante tempo e pode ajudar em outras atividades mais criativas, mais intelectuais e frear o crescimento da empresa, né? Se ela só está remanejando uma pessoa de um lugar para outro e aquela tarefa que a pessoa fazia é um robô que está fazendo que não tem custo, teoricamente, para a empresa. Então, a empresa está com o mesmo custo, uma produtividade maior. Pegando um comentário aqui do chat, realmente, existem empresas que a gente não pode julgar, cada empresa está passando por uma situação, mas a empresa realmente não tem condição de manter a equipe, ela está fazendo algum processo para reduzir a equipe. Nesse caso, a gente é um caso específico dessa empresa, às vezes se ela não fizesse isso, ela fecharia. Então, em vez dela reduzir em 5 pessoas a equipe, ela ia reduzir em 100% da equipe. Então, ela, às vezes, faz uma automação ali, faz uma movimentação, às vezes não é nem automação, faz algum outro processo dentro da empresa para reduzir a equipe, para ela conseguir ter saúde e se manter. Mas, de forma geral, as empresas que estão bem, que estão crescendo, elas não vão fazer isso de forma alguma, elas querem aumentar a produtividade. Então... Eu acho que esse preconceito com automação tem um outro preconceito que é de outra perspectiva, que é no ponto de assim, descobri essa stack aqui de Terraform, que vai poder facilitar o nosso levantamento de infra. É o preconceito de usar uma ferramenta nova porque o jeito que você está fazendo funciona. Sabe? Então, tem o lado de quem vai aplicar a automação, existe uma barreira grande assim, entre pessoas, a gente mesmo, que a gente mexe com ferramenta de automação, a gente vê devs, que tem esse conceito, né? Tipo, funciona dessa forma, por que eu vou mudar, né? Então, assim, especialmente quem é produtor de ferramenta de automação, tem que entrar nessa briga e tal, para tentar provar o valor. Então, a gente vê muito disso também. É o famoso, mas sempre fizemos assim. Enquanto o barco está afundando. Isso, então realmente... Bom, a gente falou de bastante coisas bem genéricas agora, né, sobre automação. Acho que agora tem mais uns 15 minutos, vamos dizer, para falar um pouco mais do Reach, né, em si, o que o Reach oferece, quais são as vantagens de usar a ferramenta. Não sei se dá tempo até de talvez mostrar uma demo de alguma coisa. O que vocês acham que a gente poderia fazer aqui? Bom, vamos falar um pouquinho, acho que às vezes uma forma mais detalhada, né? Uhum. Assim, o Reach hoje é uma ferramenta que nós todos atuamos muito nele, né? Para criar automações, e eu vejo assim, 3 principais diferenciais no Reach. Sem muitos, mas eu vejo alguns que têm ajudado muito
nas frentes que a gente puxa para automatizar processos dentro da empresa, que é a inteligência que ele tem da entrada de dados. Hoje o Reach, ele promove, facilita a entrada de dados para um script de automação. Quem já fez alguma automação, algum script, sabe disso. Então, ou você vai colocar os dados dentro do seu script e vai rodar. Quando você for fazer outra automação, você vai ter que entrar lá, alterar os dados e rodar de novo, ou você vai ter que fazer ter um pouquinho mais de trabalho e fazer uma leitura de dados, fazer uma interfacezinha para aquela automação, fazer uma leitura de um prompt de comando, fazer uma leitura de um arquivo que vai fazer essa entrada de dados, e o Reach facilita muito isso hoje. É basicamente uma interação de alto nível. Através de um arquivo JSON, você fala, ó, eu quero que a pessoa digite esse valor, ó, qual que é o host do servidor que você quer rodar esse script. Ela vai perguntar uma string, vamos colocar uma lista, um combo box de inputs. Você coloca lá quais são as opções e facilmente você consegue rodar essa automação sempre com os mesmos dados, sem precisar, com dados diferentes, sem precisar ficar editando ela. A outra facilidade... desculpa. Não, que eu ia falar também outra facilidade, né? Que a gente falou, uma das grandes viés, né, que vem com a automação é compartilhamento de conhecimento, né? Então, muitas das vezes, beleza, você consegue fazer uma automação, consegue fazer um script que roda na sua máquina, tem os inputs, tudo tratado certinho, mas assim, eu preciso rodar isso aqui também. Aí você vai lá, dá um Ctrl+C no arquivo, manda via chat para outra pessoa vai lá, abre no computador dela e roda. Eu também preciso fazer isso. Aí outra pessoa vai lá e manda via chat, via e-mail e tal. Acaba, tipo assim, eu tenho 5 versões daquele arquivo espalhadas ali, cada um dando a sua manutenção de uma determinada forma, né? E eu acho que o Reach vem muito também com esse mindset, tipo, centralizar onde que aquela automação está, né? Um repositório de código que aquela automação vai estar, que várias pessoas, né, desde que tem a permissão, conseguem contribuir para que a automação seja cada vez melhor e todo mundo que for executar conseguir ter a última versão daquela automação que está disponível para as equipes, né? Então, assim, evita que cada um tenha a sua forma, né, de atuar, igual colocar um input fixo no código, né? É uma das formas que às vezes fica mais fácil da pessoa resolver o problema. Mas aí toda vez a pessoa tem que ir lá no código, alterar o input e rodar, né? E se eu ver uma melhoria, eu faço no meu código aqui, se está replicado os arquivos, as outras pessoas não vão ter aquela melhoria que eu fiz. Ou eu tenho que remandar o arquivo para todo mundo, só que eu já perdi totalmente o trace para todo mundo que foi aquele arquivo, né? Ou mandar o diff e tal, mas se eu tenho um repositório único, né? Algo centralizado ali de compartilhamento daquele conhecimento, já facilita para todo mundo ter aquela versão. Quem nunca quebrou produção rodando a versão errada do script? Exatamente. Acho que a colocação do Tony é versionamento de automação. Né? O Reach possibilita isso, que não é um negócio que você vê muito comumente aí por aí no mercado. E um outro ponto também que eu acho que facilita muito, principalmente quem vai entrar na área de automação agora, quem já faz automação, já fez alguma automação, entendeu tudo isso que a gente explicou. Quem entrar vai começar a se debater, se não usar uma ferramenta como o Reach, vai começar a se debater com esses problemas. E uma coisa que facilita muito a entrada é a flexibilidade que o Reach traz de você poder automatizar em diversas linguagens. Hoje a gente tem alguns templates, que são assim, uma sementezinha de uma automação, já vem um input básico e um script básico para a sua automação. Se você quiser começar do zero, você começa a partir de um template desse. A gente tem em Java, em Kotlin, em Shell Script, em Bat, em Python, em Node, Ruby, Rust. A gente está com 11 ou 12 templates de linguagens diferentes que vocês conseguem pegar códigos que vocês já usam hoje. Por exemplo, tem uma automação aqui em Python, quero portar ela para o Reach. Você vai criar um template de uma forma no Reach e pegar o seu código e adaptar lá dentro. Então, vai facilitar muito a entrada nessa área de automação. A adaptação, você quer dizer, dos scripts existentes, a estrutura do Reach é fácil, né? Isso, exatamente. Acho que tem uma dúvida também que surge muito, 2 segundos, Lucas, é a questão dos requisitos também. Às vezes, para rodar
alguma automação, você precisa ter alguns requisitos na sua máquina, de dependência, de acordo com as linguagens, talvez de próprio ambiente onde o script vai ser executado. O Rich consegue ajudar com isso também? Consegue. É o que eu ia falar, tipo, beleza, eu fiz em Java, fiz em .NET, fiz em Python, então, ok, vou rodar aquela automação, preciso instalar tudo aquilo lá na minha máquina, né? Ok, a gente tem uma forma de fazer isso, mas a gente também tem a forma de rodar via Docker hoje, que a pessoa não precisa instalar nada na máquina dela. Se ela tiver acesso ao Docker, né, tiver um Docker instalado na máquina dela, com o próprio Reach, ela não precisa saber que tem que instalar Python, não precisa saber que tem que instalar Java, não precisa saber que tem que instalar .NET Core, Rust. O próprio Reach já se encarrega de trazer a imagem correta, que vai rodar aquela fórmula, né, e executar na máquina dele. Exatamente. Inclusive, assim, só para enumerar aí alguns casos de uso que a gente faz. Então, tarefa, por exemplo, repetitiva de chamado e tal, a gente consegue fazer. Tarefa que exige uma pessoa bater em múltiplas APIs. Então, já teve caso para serviço que a gente fez para a empresa, que a pessoa tem que ir no Postman e tem um Postman montado que ela tem que chamar depois pegar o parâmetro desse para esse. Então, já coloca numa fórmula só, né? Que mais? Buscar informação de uma API, que nem eu falei do ponto. Montar scaffold de projeto. Então, você tem lá o seu esqueleto do scaffold de um projeto seu e monta um script só para fazer a substituição dos parâmetros que você troca entre projetos. Entendeu? Tem mais exemplo aí, pessoal? Tratamento de dados, de relatório, a gente pegar um CSV e fazer chamadas para APIs, pegar os dados de uma API, gerar um relatório local. Tem até uma pergunta aqui no chat, onde que normalmente são rodadas as automações? Essas automações que a gente está falando aqui, a gente normalmente roda localmente, né? É um dev que cria para resolver um problema dele. Mas há muitos casos que são rodados ou no servidor, remotamente, a pessoa via SSH entra lá, já tem um script e roda, ou pode ser rodado dentro de uma pipeline. Então, durante um processo de deploy, de um CI, você colocar um script que vai fazer um processo ali para você. Inclusive, com o próprio Reach, a gente consegue rodar a mesma automação localmente ou colocar aquela mesma automação para rodar dentro de um pipeline. A gente já fez automação com GitLab, com GitHub e com CodeBuild da AWS, Bitbucket. Então, é possível rodar em qualquer local que você tenha acesso a fazer uma instalação de um binário. A gente tem todos os exemplos do Reach rodando em todos esses exemplos que você citou, Felipe. Tipo, a gente já colocou da configuração de um serviço CI, por exemplo, a gente coloca no servidor, a gente roda na própria máquina normal. Uma outra grande vantagem que tem do Reach, né, é a questão de gerenciamento de credenciais, né? Então, normalmente, você tem um input ali da sua forma que precisa de uma senha, né? Um usuário, uma senha, um token qualquer, né? E, às vezes, você digitar, né, toda vez aquilo lá no terminal é ruim. Que você pode errar, né, a digitação, né? Facilita essa questão de errar a digitação, né? Ou, se for um usuário, por exemplo, e você está digitando naquele momento, quem estiver dentro da sua tela pode ver que você está digitando aquele usuário. E aí o Reach entra com um gerenciamento de credenciais, que você cadastra suas credenciais, né, seus segredos aí localmente, né? E toda vez que você precisar usar aquelas credenciais, o Reach já vai lá e busca no seu cofrezinho local aquelas credenciais e usa dentro da forma, sem se você precisar efetivamente imputar durante a execução da forma. E, inclusive, atrelado a isso, o Reach ele consegue gerenciar múltiplos ambientes. Então, vamos supor que você tem as credenciais de produção e as credenciais de homologação. Então, você cria um env, um ambiente no Reach, e quando você for rodar em produção, você muda para o ambiente de produção. Quando for rodar em homologação, muda para o de homologação. Você vai manter o mesmo script, só que as credenciais, os dados para acessar aqueles ambientes vão ser específicos para cada um desses. Então, facilita bastante isso, do que você ter aquele bloco de notas lá, e compartilhar o bloco de notas com o time, quando for rodar em produção, usa esse dado. Você já consegue gerenciar isso muito mais fácil. Imagina que você tem um script para
restartar container, outra script para checar os logs do container no seu cluster e tal. Você, por causa dessas credenciais, aí você consegue bater em um ou em outro. Isso me faz até pensar que quando eu brinquei com a ferramenta, cheguei a usar a possibilidade de agrupar fórmulas também. Isso é uma coisa bem legal, porque tipo, você vai criar várias pequenas automações, né? Cada um tendo apenas uma responsabilidade, e depois você pode juntar elas, tipo, fazendo um bloquinho, né? Você vai juntar elas numa maior para fazer uma operação mais complexa. Então, sei lá, você tem uma que cria um repo no GitHub, você tem uma outra que, a partir desse repo, faz a conexão ao Checker CI. Você tem a terceira que coloca nesse repo, sei lá, um template Terraform, que depois vai ser usado através do Checker CI para criar um ambiente, uma infraestrutura lá na AWS. Tem como fazer esse tipo de coisa, né? Isso deixa a ferramenta bastante versátil. Tá? Workflow de automação, né? Um negócio que a gente está aperfeiçoando. Exatamente. E cada automação dessa, como o Guilherme falou, pode ser de pessoas diferentes, né? O Guilherme fez uma fórmula de criação de repo, o Ottoni fez uma fórmula de criação de banco de dados, e o Henrique fez uma fórmula de criação de scaffold. E eu criei uma fórmula Py, ali, uma fórmula macro, que chama as 3 fórmulas de sequência. Então dá para você combinar tudo isso e ganhar mais poder ainda. Podem ser pessoas diferentes, né, times diferentes, até linguagens diferentes, né? Pode ser que uma está em Python, outra está em Rush, outra está em .NET, outra está em Terraform. Elas se conversam entre si agnosticamente. Então, assim, a gente sabe que problema sempre existe, sempre vai existir. Tem problema em qualquer empresa que dá para automatizar. É uma ferramenta simples que facilita muito a criação de automação e ela suporta praticamente todas as linguagens que a gente conhece. Hoje a gente tem 12 templates, mas se tiver alguma linguagem nova que ainda não existir, é fácil criar um template dela. É só a gente ter uma imagem de Docker, para quem for rodar com Docker, e criar um Hello World dela dentro do template, a gente já consegue executar ela como automação. Então, assim, estamos com a faca e com o queijo na mão, né? Quem quiser começar nessa área de automação, acho que o Rich ajuda muito nesse processo. Beleza, gente. Bom, tá quase acabando aqui, né? Faltam uns 4 minutos antes do próximo painel. Vocês gostariam de concluir, falar algumas palavras finais, assim, para encerrar sobre o tema? Bom, gostaria de convidar... tempo, né? Eu gostaria de convidar todo mundo a entrar no site do Rich, a conhecer o projeto, entrar no repositório do projeto e contribuir. É uma ferramenta open source, inclusive a gente tem um repositório de fórmulas, que a gente considera que são fórmulas genéricas, que conseguem atender a comunidade de forma diferente. Então, quem quiser contribuir, se você criou uma fórmula, acho que o Cris Morte, filho, se quiser criar essa automação de banco de dados e mandar para a gente, abre um pull request lá, contribui com a gente no repositório do Rich de fórmulas e vamos divulgar ela, ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema. Show. Mais alguma coisa, Henrique e Lucas? Em geral é isso. A ideia é sempre estar contribuindo aí com a comunidade, a gente está crescendo aí ativamente. A gente aceita, tem gente de fora que vem, contribui, a equipe é super atenciosa em relação a quem está participando e tal. Participamos aí do Hacktoberfest, abrimos várias issues, muita gente ajudou a gente, etc. E assim, qualquer sugestão, a gente sempre prioriza as pessoas de fora. Então, assim, já tiveram várias questões que trouxeram, será que não dava para fazer isso? Será que não dava para controlar aquilo? Até que chegou um ponto que a gente chegou até a ser elogiado versus algumas outras ferramentas de automação no mercado. O Rich, ele permite a flexibilidade de você escrever uma automação na sua linguagem que você está mais confortável e ele, ao mesmo tempo, também ele tem uma interface muito amigável para uma outra pessoa consumir essas automações. Ele pergunta para você em prompt, linha a linha, mas ele também permite que você faça as coisas programaticamente. Então, é tão bom para colocar num pipeline na nuvem, quanto você passar para algum colega aí, algum par seu, para ele usar. Assim, é uma ferramenta muito intuitiva para compartilhamento de automação. Isso. A gente está, todo mundo aqui, né, aberto a feedback sobre a ferramenta, né, sobre o produto aí, né. Uma das coisas que eu tenho para trazer aqui, comecem a ver
o que vocês podem automatizar no projeto de vocês, na empresa de vocês, né? Começa a verificar como que você poderia fazer essa automatização e depois compara. Se você fosse fazer essa automação com o Reach, seria mais fácil ou mais difícil, né? E leve para outras pessoas qual foi o seu parecer. Eu garanto que você vai acabar indo na linha de seguir com o Reach, seria mais simples, mais fácil, né? Questão de compartilhamento que a gente falou, segurança, credenciais, qualquer linguagem, né, que a gente pode utilizar, né? Facilita. Eu sei automatizar, mas eu só consigo Java, né? O pessoal normalmente automatiza com Shell Script. Faz só automação em Java que o Reach vai funcionar com Java, né? Então, o mindset da automação que a gente queria trazer, né, é isso, tenta automatizar o máximo que você puder, né, desde que seja viável, conforme as variáveis que a gente colocou, né, e faça um trade-off, né, usar ou não o Reach, qual que seria o melhor no seu cenário. O legal é que, assim, por exemplo, um exemplo bem completinho que tinha do Reach, eu ia fazer como demo, só que a conversa ficou boa, a gente acabou pegando esses minutos. Mas falar verbalmente aqui o que era automação. Entrada SSH num servidor na nuvem, baixa o Reach lá, baixa o meu repositório que eu fiz uma automação específica para o Mautic, que é um software open source. Pensa num OSM, num Metabase, imagina que você tem o seu para subir na sua empresa. Ele pega, ele gerencia o Docker, que é um orquestrador de container, e puxa a imagem, faz deploy da imagem, ele gerencia o Nginx, ele levanta o banco de dados, ele conecta o banco de dados com a imagem, ele configura o DNS, ele baixa o Let's Encrypt, configura o SSH. E aí, com um comando só, você acaba tendo instruções assim, coloca o nome do projeto e tal, você levanta em 4 minutos um servidor já funcional, na nuvem e tal, para as pessoas da sua empresa consumirem. Outro ponto também, tipo assim, o Reach, ele não vem com automações prontas, né? Ele é uma ferramenta para você construir automações, né? Tem muita gente que pergunta, quais as automações que o Reach faz? O Reach por si só, né, a ferramenta pura, ele não faz automação, né? Você que cria a automação e coloca para o Reach executar, né? Ele te facilita, te dá todo esse arcabouço que a gente acabou falando. Mas, igual o Fabiano citou, a gente tem um repositório de algumas fórmulas, né, comuns, que a gente acha comuns, que muitas pessoas podem usar, que é aberta, né, que é para a comunidade aí, que quiser contribuir ou forcar, fazer suas próprias fórmulas também é livre, né, mas a ideia é isso, o Reach por si só, né, ele é uma ferramenta pura, se você não quiser importar as nossas fórmulas, não precisa, você pode criar todas as suas fórmulas do zero, né, mas a gente traz um repositório apartado com algumas fórmulas comuns para a comunidade. Show, pessoal. Bom, acho que se a gente continuasse assim, teria assunto para falar a manhã inteira, né? Mas já que tem um outro painel agora para começar, eu vou chamar os próximos palestrantes aqui. Queria agradecer muito vocês três por terem aceitado, né, participar desse papo aqui, foi bem legal. Vou até compartilhar o link dos LinkedIn de vocês aqui no chat, para quem quiser entrar em contato. Então, do Fabiano, do Henrique e do Lucas. Então, eles estão lá. Quem quiser, talvez, tirar mais dúvidas, conversar mais sobre o assunto, fique à vontade de procurar eles nas redes sociais, que estão lá disponíveis e com ouvidos abertos para receber feedback ou qualquer pergunta sobre a ferramenta. Pode ficar à vontade, beleza? Pessoal. Tranquilo. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.